E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Easy Talks. E hoje eu vou fazer uma breve introdução do que é o Elixir para o pessoal aqui da Easy. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Cardoso, sou desenvolvedor full stack aqui da Easy. E, primeiramente, quem criou o Elixir? Elixir, para quem não sabe, uma breve introdução, ele é uma linguagem de programação que cada vez mais está se tornando popular, principalmente aqui, não só no Brasil, né? Mas existem mais casos para fora, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas aqui no Brasil ele está se tornando muito popular também. Mas beleza. Primeiramente, eu queria falar quem que criou essa linguagem de programação, para fazer uma introdução. Então, para quem não sabe, foi o José Valim, ele é brasileiro, ele trabalha na plataforma Tech, na verdade ele é um dos sócios. Ele é um cara que é muito, muito conhecido na comunidade Ruby, principalmente na comunidade Ruby on Rails, porque ele foi um dos Rails Core Teams, ele foi um dos desenvolvedores cores do on Rails por bastante tempo. E a plataforma Tech também, ela presta serviços de consultoria para projetos de Ruby e para projetos de Ruby on Rails e projetos de Elixir, né, agora, né? Então, ele é um cara muito experiente e... Então, aí você deve estar se perguntando, por que que uma pessoa acorda... Quer dizer, ninguém acorda pensando em criar uma linguagem nova de programação, porque algo é muito complexo e existe tantas no mercado, mas se for para pensar, cada uma existe para resolver determinado problema, né? Cada um tem as suas particularidades, né? Que resolvem um problema. O Valim, como ele participava do desenvolvimento do core do Rails, parece que na versão do 3.4, ele e uma equipe estavam tentando fazer com que o Rails tenha mais desempenho. Como se fosse fazer com que o Rails trabalhasse em mais de um core do processador. Só que isso é muito, muito avançado, muito complexo e tipo, se for parar pra pensar, o Ruby, para quem conhece, eu acredito que ele não foi criado pensando nisso, né? Então teria que, mudar muita coisa, fazer muita coisa para que isso funcionasse. Então acabou que não valeria a pena, vamos dizer assim, né? E pelo que eu vi, na época, o Valim ele estava lendo um livro que chama Sete Linguagens em 7 Semanas, que fala de várias linguagens, principalmente funcionais, e uma delas foi o Erlang. Para quem não sabe, o Erlang ele é uma linguagem de programação funcional que trabalha com corrente. Ela nasceu em 1980, ela foi criada no laboratório da Ericsson, só que ela foi criada com um problema a ser resolvido. E qual seria esse problema? Para quem não sabe, a Ericsson ela trabalha na parte de telefonia. Então, aí você imagina que o problema que a Ericsson queria resolver é um problema de telefonia. O problema de telefonia é um problema muito complexo, né? Porque você imagine, eu ligando para alguém ou alguém da minha família ligando para outra pessoa, essa conexão, várias conexões juntas, então, é um problema muito complexo, né? Então, ela foi criada com alguns requisitos a serem cumpridos. Então, os caras já tinham o problema e eles já tinham os requisitos que aquela linguagem precisava resolver. E isso pensando, se for parar para pensar, que é em 1980. Então, ela foi criada com esses requisitos a serem atendidos. E quais seriam esses requisitos? Ela precisaria ser tolerante à falha, ela precisaria ser concorrente, ela tinha que ter computação distribuída, ela tinha que ser distribuída, ela precisaria, quando você precisasse atualizar uma aplicação, ela não poderia derrubar essa aplicação, porque imagine,
o pessoal ligando lá, aí tipo dá um timeout lá e dá um erro no telefone falando que está em manutenção. Isso não existe. E o sistema tinha que ser em tempo real. E quando o Valim leu esse livro, né, parece que ele ficou é, surpreso, né? Eu não sei se ele já conhecia antes, mas era exatamente os problemas que hoje, que naquela época, quando ele criou, existia e ainda existe, querendo ou não, né? Só que aí você para pra pensar, essa linguagem existe, o Erlang, ela tem mais de 30 anos, ela roda numa máquina virtual que chama Beam, e ela tipo, já resolve todos esses problemas. Então, por que não, ao invés de criar uma nova linguagem, ele não utilizou ela? Porque o Erlang, ele é uma linguagem muito verbosa, ela é uma linguagem muito difícil de se aprender, muito complicado, principalmente se for se comparar com as linguagens de hoje em dia, que tem aquela síntese melhor, mais fácil, a curva de aprendizado é maior, é menor, na verdade. Então, e ainda não tinha algumas ferramentas que as linguagens de hoje em dia têm, né? Então, pensando em tudo isso, ele criou o Elixir. Então, o que é o Elixir? O Elixir, ele nasceu em 2012. Ele é uma linguagem de programação funcional, o Erlang também é, e concorrente, o Erlang também é. Ele foca em aproveitar a capacidade total da máquina de maneira eficiente. Então, quer dizer que ele consegue trabalhar em todos os cores do seu processador. Então, ele consegue aproveitar toda a capacidade dessa máquina, da sua máquina que está usando aquela aplicação. Ele é bom fazer sistemas escaláveis, para fazer sistemas distribuídos. Esses sistemas distribuídos tem o Erlang, ele trabalha, ele tem uma particularidade que ele trabalha com um modelo de atores. O que seria isso? Ele trabalha com pequenos processos que trabalham isoladamente um do outro, e então nenhum processo consegue alterar o outro, e eles trabalham de forma concorrente. Só que eles conseguem se comunicar através de mensagens. E então essa parte de sistemas distribuídos, imagine uma rede, quando tem duas aplicações rodando em duas máquinas separadas, ele consegue distribuir esses processos que rodam separadamente em duas máquinas que estão na mesma rede. Então ele consegue aproveitar o processamento, a capacidade das duas máquinas da rede. Isso é muito legal. E ele também é tolerante à falha, que significa como existem esses processos que rodam na máquina virtual do Erlang. Eles são processos muito baratos, que rodam de forma concorrente. Então, imagine que eu tenho uma aplicação que uma parte dela eu quero que trabalhe de uma forma concorrente e, por exemplo, e ele vai rodar em um processo. Esse processo, ele vai consumir para mim uma API. Imagine isso. Esse tolerante à falha, imagine que esse processo meu está rodando em concorrente, ele acaba tendo uma falha por algum motivo, dá um timeout na API, ou dá algum problema na API que ele não consegue, e ele acaba, vamos dizer, quebrando, né? Muitas vezes em algumas linguagens, quando acontece isso, ele acaba até parando o projeto, quebrando. Se a pessoa não tratar isso, se o desenvolvedor não tratar isso, ele acaba parando o projeto porque deu uma exception lá, vamos dizer assim. No Elixir você consegue criar uns chamados de supervisor, onde ele vai ficar supervisionando os processos que existem na máquina virtual do Erlang, e caso aconteça alguma falha em um desses processos, ele consegue identificar
e voltar esse processo no estado inicial. Então, quer dizer, eu bateu a API, quebrou lá o processo foi morto. Ele consegue identificar que foi morto e reiniciar ele do estado inicial. Então, nada vai parar de funcionar e isso é muito bom. E querendo ou não, o Elixir ele é de fácil manutenção. Ele diferente do Erlang, ele tem uma síntese muito parecida com Ruby, com Python, uma síntese muito amigável, que você consegue ser bem produtivo com ela, você consegue olhar o código e entender. Eu acredito que no primeiro momento, para quem nunca viu programação funcional, acaba sendo meio estranho, mas você consegue entender a síntese dele, porque é muito parecida com Ruby, que é uma síntese também que é muito amigável também, e a do Python também. Então é isso. Isso são as características são o que o Elixir tem. E além disso, como o Elixir ele roda na máquina virtual do Erlang, ele consegue ter todas as coisas boas do Erlang, né? Que, como eu disse no slide passado, e ele também consegue utilizar todas as bibliotecas já existentes no Erlang. Então, você consegue criar uma aplicação e caso, tipo assim, não em Elixir, você consegue criar uma aplicação em Elixir, caso não tenha uma biblioteca feita em Elixir, mas tenha em Erlang, você consegue aproveitar isso. Então, você imagine uma máquina virtual que tem mais de 30 anos, que foi feita para fazer algo muito complexo, ela é uma máquina muito parruda, e, tipo, imagine 30 anos de desenvolvimento, quantas coisas não tem. Então, você consegue aproveitar ainda mais essas bibliotecas, essas bibliotecas que existem nele, na sua aplicação Elixir. Beleza. Aqui é uma sintaxe bem básica, né? Um hello em Elixir, né? Aqui ele trabalha de forma de módulos e funções. Esse seria um módulo e que seria o hello world. E o def seria a função que ele está printando. Ele printaria o hello world no console. Você pode ver que é uma síntese que, para quem nunca viu Ruby ou Python, pode ser meio esquisito, mas é algo que você consegue pegar muito rápido. É uma síntese que eu consideradamente acho muito bonita. Beleza. Junto com o Elixir, ele tem o EX. O que seria isso? EX, ele é um shell interativo, onde ele é muito... O Python também tem isso, que ele é um shell. Você consegue também ser... No JavaScript, você consegue usar o console do Chrome, por exemplo. Então, ele é um shell onde você consegue... para quem está aprendendo a linguagem, você já consegue escrever alguns códigos, escrever algumas funções, escrever algumas expressões e ir testando, uma forma de você aprender e testar. E até mesmo você consegue criar funções, como eu disse, e módulos lá para teste. E você também consegue, eu vou falar um pouquinho no próximo slide do mixing, mas resumidamente ele gerencia o seu projeto, dependências, e ajuda você a criar. Ele é mais que isso, eu vou falar. Mas você consegue executar o EX rodando em cima do seu projeto que você foi criado em Mix. Então, você consegue testar muita coisa que está no seu projeto. Então, os módulos que você criou, as funções que você criou, você consegue testar separadamente. É muito útil. Então, o Mix, como eu disse no slide passado, na verdade, ele é uma ferramenta de compilação que ele te ajuda a você criar os seus projetos. Então, quando você cria esses projetos com o Mixing, é muito legal, porque ele já vem bastante algumas coisas configuradas, que nem, por exemplo, a parte de variável de ambiente, a parte de teste, ele já vem configurado. Se você quiser, você já consegue fazer ele vir configurado já a parte de supervisionamento, que é a parte dos seus processos. E ele também ajuda no gerenciamento de dependências, igual o PIB do Python, igual o Yarn ou o NPM do JavaScript. Ele executa testes, né? Porque no core do Elixir ele já tem o EX Unit para fazer teste, muito legal. E ele gerencia tarefas. Beleza.
No Elixir, o framework mais famoso que existe nele é o Phoenix. O Phoenix Framework, ele é um framework feito em Elixir. Ele, para quem veio do Ruby on Rails, vai se identificar muito com ele. E também com alguns frameworks como o Spring. Ele é um framework muito completo mesmo. Ele é muito produtivo. Ele já tem os geradores de código, que é geradores que você consegue, sei lá, gerar os seus modos, gerar os seus contextos com modos. Você já consegue gerar alguns testes padrões para os seus modos, ou até mesmo você consegue criar um CRUD completo com ele e já com alguns testes padrões. Isso é muito legal, isso é muito produtivo, isso é muito rápido. Dependendo da aplicação que você for fazer, você consegue fazer muito rápido com ele. Só que o diferencial dele o que ele é mais foda é o suporte para trabalhar com socket. Ele foi criado com foco nisso e ele já tem bastante biblioteca não, né? Ele já tem bastante suporte a isso. Já existe até no site do Elixir, do Phoenix mesmo, tem um artigo, se eu não me engano, falando que o Elixir consegue fazer, trabalhar com mais de 2 milhões de requisição simultâneas, algo assim, mas o mais incrível do Phoenix Framework, além disso, de ter os seus geradores, de ser um framework muito completo e já ter uma base muito legal, que você consegue escalar ele legal, trabalhar muito bem com ele, é o suporte com o socket que ele tem. Na verdade, ele foi desenvolvido por causa disso, né? Aparentemente, ele foi desenvolvido para atender os sockets. Então, ele é muito incrível trabalhando com isso. E aqui são algumas empresas que utilizam Elixir e Erlang, né? Não especificamente Elixir, mas o Erlang também, já que o Elixir trabalha na máquina virtual do Erlang e aproveita todos os recursos dele. Então são o WhatsApp, o Heroku e o Discord. O caso mais famoso é o WhatsApp, porque antes do Facebook comprar ele, né? O WhatsApp, ele rodava, parece que em um servidor, tipo assim, um servidor tranquilo. O back-end do WhatsApp foi feito em Erlang. Parece que antes do Facebook comprar, ele rodava em uma máquina, em um único servidor. Atendia mais de, parece que 900 milhões de conexões simultâneas. E ele nem ocupava o processamento total da máquina, vamos dizer assim. Ele rodava, tipo, tranquilo. Isso que foi uma das coisas que o pessoal se surpreendeu muito. E até que o Messenger do Facebook também é feito em Erlang. Aí tem o Heroku e tem o Discord também, que tem Existem mais empresas, né? Mas acredito que esses são alguns cases mais famosos. O Discord também tem um artigo falando dele, onde ele atendeu, acho que... Não lembro se foi 50 mil ou 500 mil de conexões simultâneas também. Algo bem parrudo mesmo. São artigos bem legais. E acho que só é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem o site o blog da Easy. Tem os dois links aqui, que é o site do Elixir, e embaixo tem o site do Elixir School, onde o pessoal usa muito para aprender Elixir. Então, se alguém ficou interessado em aprender mais, pode acessar esses dois sites. E o legal é que o Elixir School tem em português. Então, tipo, vendo esses sites aí, vocês vão ter uma boa base e é muito legal, recomendo muito. E é isso. Se gostou, ajuda a gente aí e valeu!